primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Eu vou estar fazendo uma leitura meio extensiva aqui. Já vai servir como contexto da mensagem. Samuel 3, a partir do verso 1, fala assim, ó. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamas? Mas ele disse: Não te chamei eu, torne a deitar. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse ele: Eis-me aqui. E ele disse: Que palavra é a que te falou? Peço-te que não encubras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as palavras que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, e nada encobriu. E disse ele: É o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Amém? Você percebe aqui pelo texto que nós acabamos de ler, que a gente vivia um tempo de corrupção religiosa, onde ele já começa logo nos primeiros versos relatando a escassez da presença e da visão de Deus. E logo nesse momento, é claro que a gente percebe muito claro isso na Bíblia, que as coisas elas começam a acontecer de cima para baixo. Você percebe que os reinados, que eles aparecem onde o rei pecou contra Deus, a nação ela se corrompia. E da mesma forma, nesse período onde ainda não havia os reis, o sacerdote era quem comandava a nação. Então você percebe que a casa de Eli era uma casa que já havia caído diante de Deus.
tanto Eli quanto os seus filhos já tinham se corrompido. Em outras palavras, eles já não tinham moral nenhuma. E conforme Deus fala aqui para Samuel, diante de Eli, Deus já tinha falado para Eli que a sua situação já não tinha mais expiação, porque por várias vezes Deus o advertiu com relação ao comportamento dos seus filhos, mas ele era um pai super protetor que fazia vista grossa e permitia que os seus filhos, conforme a própria palavra de Deus, servissem fogo estranho no templo do Senhor. Os filhos de Eli eram conhecidos pelas suas atrocidades que eles faziam, fora essas questões do próprio trabalho no templo em si. Eles ainda tinham relacionamentos extraconjugais e coisas que acabavam trazendo para a família de Eli, para a casa de Eli, a ira do Senhor contra eles. E você percebe que nesse meio dessa bagunça toda, e um templo onde a visão do Senhor era um algo escasso, conforme diz aqui o que a gente acabou de ler, surge Samuel. E Samuel, o nome Samuel significa aquele que Deus ouve. Ou se nós remetermos à história de Samuel, a palavra em si, ela significaria ouvido por Deus, porque as pessoas, elas colocavam o nome dos seus filhos de acordo com a situação que elas viveram. E nós conhecemos a história de Ana, a mãe de Samuel, e a Ana, ela lutava para que ela engravidasse, para que ela tivesse um filho, e ela clamava a Deus todos os anos. Ela subia no templo e ela nunca conseguia isso. Então, quando Ana engravida, o nome que ela dá para o seu filho é ouvido por Deus, como se ela estivesse falando: a minha oração foi atendida, a minha oração foi ouvida por Deus. Só que a palavra de Deus, ela é tão bem encaixada que você percebe que não era só a respeito de Ana. Esse nome que ela coloca no seu filho, por exemplo, não é simplesmente com relação àquilo que ela viveu, mas Samuel, ele veio para trazer um novo tempo, uma nova história, uma transição de tempo para uma Israel que estava totalmente apagado da presença de Deus. E aqui você percebe que, diante da situação onde os próprios sacerdotes já não eram mais ouvidos por Deus, surge Samuel na história. E Samuel, que era apenas uma criança, ele era ouvido por Deus. Você percebe que esse primeiro capítulo, ou melhor, esse terceiro capítulo aqui do livro de Samuel, o primeiro capítulo do livro de Samuel, é a história da mãe dele lutando para que ela pudesse ter um filho. E no terceiro capítulo você percebe que o autor, ele se preocupa em provar que Samuel era profeta do Senhor. Ele termina nos últimos versos falando que nenhuma das palavras que saiu da boca de Samuel caiu por terra. Então você percebe que num tempo onde havia total escassez da presença de Deus, não havia mais visão, surge uma criança. E o interessante a respeito dessa criança é que não era uma criança que era o filho do sacerdote Eli, não era o neto do sacerdote Eli, como se era de esperar, porque Deus, ele condenou toda a geração do sacerdote. Então tanto o sacerdote como seus filhos foram reprovados diante de Deus. E aqui surge um improvável. Por que Samuel era um improvável? A começar porque ele não era de linhagem sacerdotal. Ele era um improvável dentro da casa, no templo do Senhor, porque provavelmente quando a Ana apresentou ele para o sacerdote e falou assim: ó, a partir de hoje eu consagro o meu filho todos os dias para que ele sirva na casa do Senhor. A intenção é que ele fosse como se um serviçal, digamos assim, porque ele nunca chegaria nos cargos de proferir a palavra, de celebrar, fazer as celebrações. Por quê? Porque ele não tinha linhagem sacerdotal, ele não era da tribo de Levi. Então a única coisa que ele poderia fazer era ajudar dentro do templo, mas ele nunca chegaria num cargo onde as pessoas tivessem uma visibilidade dele. E você percebe que o fato de Samuel ser um improvável faz toda a diferença, porque Deus, ele tinha um motivo específico para isso. Por mais que talvez nós olhemos para Samuel e falemos: isso nunca vai dar certo, porque Samuel, ele é mais ou menos igual a nós. Se a gente olhar Samuel ali dentro do templo, parece que Samuel não tinha nenhum quarto em específico, porque ele dormia dentro do templo. Você percebe que
quando ele acorda de manhã, fala assim, e ele abrindo a porta do templo, aí o sacerdote chega. Então é como se o sacerdote dormisse na casa dele e ele dormisse lá dentro do templo. Você percebe que é como se literalmente ele não fizesse parte daquele meio ali. E isso daqui fala muito a respeito de mim, fala muito a respeito de você, porque assim como Samuel, nós também somos improváveis. Todos nós somos improváveis. Se você olhar para a sua vida, para o lugar de onde você veio, da onde Deus te tirou, para que você pudesse estar sentado hoje aqui, eu costumo dizer que nós somos beneficiários, nós somos privilegiados de estar aqui. Porque nós não estamos aqui porque nós somos melhores do que as outras pessoas. Nós não estamos aqui porque nós lutamos mais ou fizemos alguma coisa a mais do que as outras pessoas. Nós estamos aqui porque um dia nós tivemos a misericórdia de Deus ter se revelado para nós de uma forma que nós tivemos isso como uma verdade. Nós vivemos a nossa própria experiência e isso é o bastante para que nós pudéssemos estar se mantendo por todo esse tempo que nós estamos na presença de Deus até os dias de hoje. É esse que é o diferencial. Então muitas das vezes, talvez a gente poderia olhar para esse pouquinho de gente que nós temos aqui e se entristecer, né, em nossos corações pelo fato de que eu queria que tivesse tantas pessoas. Só que isso é algo que eu tenho muita leveza no meu coração e muita clareza dentro de mim. Porque eu prefiro pregar para 10 pessoas que estejam realmente comprometidas com a palavra de Deus do que pregar para 1000 pessoas que estão ali só fazendo número. Eu tenho certeza que quando você joga a palavra de Deus num terreno fértil, você tem a garantia de que, conforme o pastor começou falando hoje aqui, aquilo vai frutificar. É totalmente diferente de você sair jogando em vários terrenos que às vezes de 10, um vai frutificar. Então essa é a garantia que nós temos aqui. E muitas das vezes nessa visão, nessa cosmovisão que nós temos, de olhar para o lugar de onde nós vemos as pessoas que fazem parte daquele meio, e hoje nós se vemos aqui onde nós estamos, e nós falamos, nossa, parece que eu não faço parte desse meio aqui, parece que não casa para mim. É tipo Samuel olhando aquele monte de levitas, e só ele ali de uma tribo diferente no meio daquele povo, falando, eu nunca vou fazer parte disso daqui, eu nunca vou me integrar nesse meio aqui, eles nunca vão me olhar como se eu fosse um deles. E é aí que você percebe que Deus, ele muda totalmente a história. Porque muitas das vezes a desculpa que nós carregamos é que, desculpa, né? Eu vim do lugar errado para dar certo. Essa que é a desculpa que muitas das vezes nós carregamos. Eu vim do lugar errado para dar certo. Né? Se eu tivesse já vindo de um lar cristão, se eu tivesse estudado em tal lugar, se eu tivesse não vivido a vida que eu vivi, e essa se torna a desculpa para que nós não venhamos a viver aquilo que Deus tem proposto para nós. Só que você percebe que, conforme eu comecei falando aqui para vocês, tudo aquilo que Deus faz é intencional. Ele poderia ter escolhido qualquer outra pessoa, mas ele escolheu Samuel da tribo de Efraim. E eu começo a perceber aqui, fora essa questão da tribo de Samuel, eu percebo que Deus, ele está fazendo uma troca. Porque ao tempo em que Deus, ele está rebaixando um sistema familiar falido, né, que você percebe que o sacerdote, os seus filhos estavam todos corrompidos. E você percebe um sistema familiar que é muito comum nos dias de hoje, por exemplo. Quantas igrejas que nós não vemos por aí, que elas são administradas por pastores que muitas das vezes colocam os seus filhos, os seus parentes ali para dirigirem a igreja, sabendo que essas pessoas estão em pecado, sabendo que essas pessoas estão fazendo contra a obra de Deus, mas mesmo assim eles permitem, porque é meu filho, porque é meu genro, porque é não sei o quê. E você percebe que isso é uma coisa que se repete até os dias de hoje. É um sistema familiar corrompido, um sistema familiar falido. Só que você percebe que nessa história aqui também, o que Deus faz é a primeira profecia que Samuel recebe. Olha que loucura isso,
né? Deus poderia chegar com uma coisa boa, com uma celebração: Samuel, eu te escolhi, eu vou te honrar, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Mas a primeira profecia que o Samuel recebe fala para Eli que os dias dele estão contados e que não tem o que ele fazer. O pecado que ele cometeu, não tem como ele fazer sacrifício para que isso seja pago. Não tem paga. Essa é a profecia que uma criança recebe para dar para o seu senhor. Já imaginou uma coisa dessa? A ponto de que Eli sabia tanto o risco que ele estava correndo, que no outro dia Eli já acorda doido para saber o que Deus falou. Ele quer saber o que Deus falou com Samuel. E Samuel está morrendo de medo de falar aquilo que Deus falou para ele, porque era a última coisa que ele esperava receber. E ele fala para ele assim: ó, que aconteça com você o que Deus falou que era para você entregar, se você negar alguma coisa daquilo que ele te falou. Aí ele fica com medo e ele fala de tudo. E aí ele, já sabendo, porque Deus já havia falado isso muitas outras vezes, ele fala assim: ele é Deus, que ele faça conforme aquilo que ele acha melhor. Ele já sabia de tudo, ele já sabia dos erros dele, só que é aqui que entra o grande problema: ele saber do erro, mas ele não se posicionar em nenhum momento para resolver a situação. Então, quando nós falamos a respeito dessa mudança familiar aqui que está acontecendo, você percebe que ao tempo que nós temos esse sistema familiar falido de Eli, de um pai super protetor, que nega o erro dos filhos, mesmo que isso vá contra a palavra de Deus, nós percebemos a história do sistema familiar de Samuel. Porque Samuel, ele veio de uma história que é exatamente o oposto disso. Você percebe que lá no capítulo 1 de Samuel, você percebe a história dos pais de Samuel, aonde diz que Eucana amava a sua esposa de sobremaneira, aonde ele tentava de todas as formas agradá-la pelo fato dela não poder ter filho. E Deus é quem tinha cerrado a sua madre. Ele subia todos os anos e prestava sacrifício, e pela Ana ele fazia um sacrifício dobrado. Você percebe que existia ali o que a gente chama do homem bom. O que é o homem bom dentro de um relacionamento? É o homem protetor, o homem provedor, o homem companheiro e o homem disponível. São as 4 coisas que compõem a característica de um homem bom. E era isso que Eucana era para sua esposa, por mais que ela não pudesse lhe dar aquilo que era mais necessário naquela época, que era um filho. E o que a gente encerra aqui essa parte familiar deles é que, ao contrário de Eli, Ana, ela desenvolveu um relacionamento saudável familiar, onde ela entendia, ela acabou entendendo depois, que o filho não era para ela. E essa foi a entrega que ela fez. Quando ela recebeu da parte de Deus, ela falou assim: se o Senhor me der um filho, eu entrego ele por todos os dias para servir na sua casa. Então a Ana, ela entendeu um sistema familiar sadio, onde eu crio os meus filhos, mas eles não são para mim. Os meus filhos, eles são a minha flecha polida, que vão ser lançados e vão chegar muito mais longe da onde eu fui. Ao contrário de Eli, que tratava os seus filhos como se eles fossem crianças, impedindo inclusive que eles vivessem as consequências dos seus próprios erros. Você percebe também que a tribo de Efraim, quando a gente estava ali na época do deserto, a tribo de Efraim era a tribo responsável por ficar servindo de atalaia para todo o povo de Israel. Então a tribo de Efraim, eles faziam vigílias e eles mudavam seus horários e postos para que eles ficassem por todo o dia vigiando a nuvem. A responsabilidade da tribo de Efraim era vigiar a nuvem. E quando a nuvem se movia, a responsabilidade deles era sair pelo arraial, avisando que a nuvem estava se levantando, então o povo deveria levantar acampamento e correr para não ficar para trás. E as pessoas que ficavam para trás, as pessoas que se demoravam
para levantar o acampamento e acompanhar o resto do povo, eles eram o alvo fácil dos inimigos que estavam à espreita, esperando aqueles que ficavam para trás, para que eles pudessem estragar. Então você percebe que, conforme eu falei aqui, tudo que Deus faz é intencional. A tribo de Efraim, ela fala a respeito do povo que traz a visão, do povo que enxerga uma transição de tempo, daqueles que discernem os tempos e as estações, conforme diz lá em Provérbios. E Samuel, ele veio literalmente para fender o tempo, para trazer um novo tempo para o povo de Israel, para trazer a visão efraimita para o povo de Israel. O Samuel, o profeta Samuel, ele foi o profeta que trouxe o tempo dos reis. Ele foi o último juiz e o último profeta que governou sobre a nação. E a partir dele, ele traz o tempo dos reis sobre o povo de Israel. E conforme você viu aqui no finalzinho da passagem, ele fala assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló. Ou seja, Samuel, ele trouxe um tempo da presença de Deus de volta para o povo de Israel. Por mais que ele fosse um improvável, por mais que ele fosse uma pessoa que não era levita, por mais que ele não fazia parte da família sacerdotal, Deus usou um improvável que ainda tinha a capacidade de ouvir a voz de Deus. Você percebe que essa passagem que a gente leu aqui, ela começa falando a respeito de ouvir e obedecer. Já era tão comum para Eli não ouvir mais a voz de Deus, que ele demorou para que ele percebesse que Deus estava falando novamente. Eli já tinha se acostumado tanto com essa escassez, com essa secura, com a liturgia, com o normal, que ele já não se lembrava mais o que era o sobrenatural. Mas na terceira vez que Samuel aparece batendo na sua porta, ele fala: tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa errada aqui que não está certo. E ele fala para Samuel: a próxima vez que você ouvir te chamar, aí você fala que o seu servo ouve. Ele entendeu que Deus estava tentando se manifestar mais uma vez, só que a falta de sensibilidade, a falta de audição que ele não tinha mais, estava impedindo Deus de se manifestar. Então você percebe que aqui existe uma coisa que é muito importante de nós entendermos, que Deus, ele está falando o tempo todo. O problema é que muitas das vezes nós não temos mais a sensibilidade para ouvi-lo. E muitas das vezes nós temos ouvido até Deus falar, porque Eli, ele viu que Deus estava falando. Só que o problema é que ele já não tinha aptidão mais para obedecer. E na palavra de Deus, quando Deus fala a respeito de ouvir a voz de Deus, ouvir e obedecer é a mesma coisa. Você percebe que quando Deus fala para a natureza obedece. O homem é o único ser criado por Deus que consegue ouvir a sua voz e não obedecer. Mas o interessante a respeito de tudo isso, eu quero estar terminando chamando você para uma leitura lá de Lucas no capítulo 13. Para que a gente possa estar encerrando. Lucas no capítulo 13 conta uma parábola extremamente conhecida a partir do verso 6, que fala assim: e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não o achando, disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor,
deixa esse ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois mandarás cortar. Essa figueira que você vê plantada no meio dessa vinha, assim como Samuel infiltrado no meio dos levitas, essa figueira sou eu e é você. Essa figueira, ela está plantada no melhor lugar que ela poderia estar. Não existe falta de nada. Tudo que essa figueira precisava para que ela pudesse frutificar, o vinheteiro já tinha feito. Ele já tinha trabalhado nela durante anos. E ele sabia da capacidade que ela tinha, porque ele tinha feito tudo o que ela precisava. Só que o dono da vinha, ele chega e fala assim: corta ela, porque já faz 3 anos. Só que na verdade não são 3 anos, porque só podia ser colhido o fruto de uma figueira depois de 4 anos. Os primeiros 4 anos você tinha que deixar os frutos caírem no chão, e aquilo era como se fosse uma oferta. E só a partir desses 4 anos que você poderia se servir do fruto dela. Então já tinha pelo menos 7 anos que aquela figueira estava plantada ali, e até então não estava vingando nada. Você percebe que essa história fala a respeito de mim e de você. Que muitas das vezes, por mais que Deus ele já tenha feito tudo o que Ele precisa fazer para que você venha a prosperar, para que você venha a frutificar, para que você venha a executar aquilo que Deus tem sobre a sua vida, parece que ainda te falta alguma coisa. Eu ainda estou no lugar errado, está me faltando alguém, está me faltando condições, está me faltando coragem, está me faltando alguma coisa. Só que o que você percebe é que o vinheteiro ele fala assim: me dá mais uma chance. Ao tempo em que, se nós olharmos pelos nossos olhos racionais, nós falamos: não vai vingar, não tem mais jeito. Depois de tanto tempo, 30 anos de crente, não vingou nada, não mudou nada, é sempre o mesmo jeito, é sempre a mesma história, não vai acontecer mais nada. Aí o vinheteiro ele chega e fala assim: deixa eu cavar mais um pouco, deixa eu tentar por mais um ano. Sabe o que o Espírito de Deus ele tem falado aos nossos corações através disso? E nos trazendo como exemplo a história do profeta Samuel, um dos maiores profetas que já pisou na terra de Israel. Que assim como ele fez com Samuel, ele pode fazer com você. Ele pode e quer fazer com você. Sabe o que é essa figura do vinheteiro falando para o dono da terra: deixa eu tentar por mais um ano? É o Espírito Santo intercedendo por você, apostando e demonstrando de uma forma prática que Ele não desiste de você. O dono da terra, ele não era bobo. Ele sabia que essa conversa já não vinha de hoje. Já faz 3 anos que eu venho aqui, e você já fez tudo isso e nada aconteceu. Só que o Espírito de Deus, ele não desiste de você. O Espírito de Deus, ele não para porque você parou. Ele não desanima porque você desanimou. Ele continua ainda clamando a Deus e falando assim: deixa eu tentar mais um pouco, deixa eu nutrir mais um pouco, deixa eu me apresentar de uma forma mais clara, porque quem sabe Ele acorde. Deixa eu forçar mais um pouco para ver se Ele vai agir de uma forma diferente. O Espírito de Deus, ele não desiste de você, ele investe em você, e ele continua clamando diante de Deus com gemidos inexprimíveis, porque foi Ele que te plantou aonde você está, foi Ele que tirou você da onde você estava e te trouxe até aqui, e tudo isso foi intencional. Assim como eu sempre prego a respeito de Ana e falo que Deus era o maior interessado que a Ana tivesse um filho, Deus também é o maior interessado que você venha a viver aquilo que Ele tem como propósito para a sua vida. Por mais que o propósito Ele vai te trazer uma bênção, por mais que o propósito Ele vai te gerar uma prosperidade, o maior interessado em que tudo isso aconteça é Deus.
Se tem uma pessoa que ela está interessada na sua felicidade, é Deus. Se tem uma pessoa que está interessada na sua prosperidade, é Deus. O que eu preciso é olhar para esse vinheteiro que está apostando tanto em mim e falar assim: Deus, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. É só isso. É o poder da presença. É eu estar onde eu preciso estar, fazendo aquilo que eu preciso fazer. Samuel, ele não era a oração. Samuel, ele era a resposta de oração. E conforme eu falei para você, tudo de Deus é extremamente amarrado. Samuel era a resposta de oração de Ana, mas Samuel também era a resposta de oração de um povo que clamava pela presença de Deus. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.